Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz esteja em você, na sua vida, na sua família e por onde você passar. Esta paz ela esteja sempre te acompanhando e sendo transferida para outras vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo. É uma paz que ela é dada gratuitamente. Você não paga por ela. Há pessoas que pagam fortunas para irem para um lugar relaxar, um lugar tranquilo. Mas o lugar é tranquilo, mas ela não está em paz. E às vezes a paz é tão pouca. Dura somente alguns minutos ou algumas horas. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo, ela é uma paz diferente. Ela faz a pessoa dormir em meio à tribulação. Ela faz com que a pessoa tenha tranquilidade em meio às tempestades adversas que se levantam. Mas eu quero compartilhar com você do meu coração para o seu coração uma pérola muito especial que se encontra no livro de Provérbios, o capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 16 ao 19 e meditar nesta palavra e colocarmos em prática e saber também como podemos evitar determinadas coisas que vêm ao nosso caminho, ao nosso encontro. E às vezes nós não estamos esperando por determinadas coisas, estamos esperando algo e vem outra coisa totalmente diferente. E podemos até nos decepcionarmos. Não era isso que eu estava esperando. Porém, o que devemos fazer quando certas situações elas chegam? Como podemos manter a nossa boa conduta quando somos atacados e somos testados de uma maneira negativa, onde é imposta um martelo batendo da imoralidade, da falta de respeito, da mentira, como se fossem verdades? Então, como cristãos, como pessoas que buscamos ao Senhor e abrimos o coração para Ele, como pessoas que queremos sempre a presença dEle em nossa vida e nas nossas decisões também. O que fazemos? Como procedemos? Vamos ler e entender o que a passagem bíblica ela nos mostra, revelando e nos direcionando para o caminho que agrada ao Senhor. O versículo 16 diz assim para nós: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Você já teve algum aborrecimento este ano? Ou este mês? Ou esta semana? Ou hoje? Aborrecimento é muito desagradável. Tem aborrecimento que faz com que perdemos até o nosso bom sono, o sono que o Senhor nos dá, o sono da paz. A gente perde por causa disso? Sim, não é para perder, porque às vezes dormimos até mesmo diante de tempestades adversas, o Senhor nos dá o bom sono, mas o aborrecimento ele pode também tirar. Então, desfrutemos a paz de Cristo para que em meio às turbulências da vida possamos sim descansar nele e ter paz. E não deixe que aborrecimento te atinja e te paralise, mas avance e diga: o Senhor me deu a paz e eu não abro mão dela. O Senhor me deu o bom sono e eu vou desfrutar dele. Tá? Porque caso contrário, qualquer vacilo nosso vai comprometer tanta coisa. Mas aborrecimentos, eles acontecem. Alguns fazem parte da nossa própria vida, da nossa própria existência, coisas que às vezes acontecem porque é nossa culpa. E existem coisas que, infelizmente, elas vêm e causam aborrecimentos. Mas o Senhor também, sim, tem coisas que aborrecem, porque o Senhor ele nos ensina a postura, ele nos ensina com amor e com doutrina, com os ensinamentos que nos chama, nos advertindo para a sua palavra e praticar. E quando não chegamos a esses níveis, vamos ver o que acontece. O que aborrece ao Senhor
Essas coisas que aborrecem o Senhor. E a sétima, sua alma abomina. Então, o Senhor, ele abomina esse tipo de coisa. É a sétima coisa. Então, vamos ver. Qual é a primeira coisa? O versículo 17 diz assim, ó. Olhos altivos e língua mentirosa. Olhos altivos e língua mentirosa. Já pensou? Tem pessoas que elas são tão arrogantes, são prepotentes, né? Elas são orgulhosas, elas gostam de mentir, elas fazem muitas maldades e elas não conseguem se ver em outro lugar que não seja acima de tudo e de todos. A língua mentirosa causa muito dano. Mas existe um nome específico para uma língua mentirosa. Sabe qual é? A maledicência. Sim, a maledicência. Ela se enquadra perfeitamente a uma língua mentirosa. Uma língua mentirosa, ela está gerando maldade, está indo contra princípios que são verdadeiros, se sustentando em uma mentira, e a mentira sempre vem para que a pessoa, ela se sobressaia, achando que vai tirar vantagem, ou para denegrir alguém por prazer mesmo, como vingança, ou por não gostar da pessoa, ou por ter criado uma percepção ou uma impressão sobre a pessoa e se acha no direito de agir desta maneira, com os olhos altivos e com a língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. Olha que coisa terrível. Será que não é esta a realidade que muitas pessoas hoje ficam de olho vidrado em uma rede de comunicação, ouvindo somente esses tipos de informações de pessoas que fazem esse tipo de violência, esse tipo de maldade contra o seu próximo. Este próximo é muitas vezes indefeso, não sabe qual é a intenção que o outro tem de nível de maldade, que muitas vezes ceifa até vida ou destrói, deixando uma marca amarga na vida da pessoa para sempre. E às vezes são coisas que a pessoa não consegue compartilhar com ninguém. Ela sofre sozinha naquele silêncio por dano que alguém perverso cometeu contra a sua vida, gerando uma violência de níveis absurdos de crueldade. Mas adiante a gente vê. E coração que maquina pensamentos viciosos. O vício, ele é terrível, porque o vício, ele vai se tornando uma rotina, um padrão, um comprometimento que ele só faz crescer. E o vício, ele gera uma coisa mais profunda chamada dependência. Se formos observar para entendermos melhor a dependência, podemos pensar o que é necessário para o ser humano viver. Existem princípios vitais para a existência: a respiração, a água, o alimento e continuar gerações. São indispensáveis para a humanidade ela continuar existindo. Mas o vício, ele aprisiona a pessoa a ponto dela não conseguir mais pensar de uma maneira racional, porque ela só pensa em manter aquela necessidade que passa a ser uma necessidade vital para ela. Tá? E essa necessidade vai gerar uma dependência a ponto de gerar mudanças extremas de comportamento. Para ela manter aquilo ali, ela vai se permitir a condutas de violência, a condutas de mentiras, a condutas de olhar altivo. Então você percebe que as portas
elas vão se abrindo e todas elas só geram mal. Então, o vício, ele leva a níveis destrutíveis, gerando dependência. E a dependência, ela vai aprofundando um comportamento que já é inadequado, gerado pelo vício, e ele precisa ser mantido a custo de mentiras, da altivez, de gerar violência, para ser mantido aquele vício ou o outro nível, que é a dependência. Então, os pensamentos, podemos perceber o quanto são poderosos. Pensamentos viciosos. Pensamentos viciosos. Pega isso aí. Então, a gente entende como é difícil para o ser humano confrontar todas essas coisas, mas existe uma ferramenta muito poderosa que eu vou te dizer daqui a pouco. Mais adiante, o versículo fala assim, ó. Os pés que se apressam a correr para o mal. Como assim? É tão bom quando a gente tem uma notícia boa que a gente quer compartilhar com alguém também que precisa daquela informação e que vai somar conosco. Mas os pés que se apressam para o mal, corre rápido para ter que falar sobre aquele mal. Isso está me cheirando novamente ao maldizente. E você? O que é que você pensa sobre esta conduta aqui, desses pés que se apressam para o mal? E você? O que você pensa sobre esses pés apressados para o mal? Vai fazer um mal a alguém? Vai contar uma mentira? Ficou sabendo já sobre o outro maldizente, o que aconteceu e já vai passar para outra pessoa também, porque também ele é um informante maldizente? Mais adiante diz assim o versículo 19. E testemunha falsa, que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. A testemunha falsa que profere mentiras. Tem pessoas que elas podem ser pagas para sustentar uma mentira por dinheiro, mesmo sabendo que aquilo dali vai condenar o outro. Então, há pessoas que têm este nível também de crueldade. Isso é perversão. E elas sustentaram uma mentira. A que ponto as pessoas elas se vendem para achar que vão ter lucro com aquilo, destruindo vida alheia? Achando que vai viver uma vida eterna aqui no mundo, vai viver milhões de anos para desfrutar e gastar dinheiro, como se isso fosse o tudo. Sabendo que a finitude ela é certa. Em algum momento ela chega e ninguém a para. Porque isso faz parte também do ciclo natural da vida. Quando percebemos e olhamos lá para o Éden, encontramos essas respostas. Mas Jesus Cristo veio mudando tudo, mas para quem quer também mudanças. Mas as pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Essa parte aqui é uma parte que certamente é a que o Senhor abomina. A sua alma abomina. A sétima coisa, a sua alma abomina. Qual é a sétima coisa? Quem semeia contenda entre irmãos. A contenda, ela destrói tudo. Contendeiro é um maldizente e consciente do mal que está causando no irmão. E vai continuar fazendo. A contenda, ela destrói famílias. A contenda, ela traz guerras. E às vezes se sustenta de uma maneira tão forte durante gerações. Porque é um mal que vai sendo passado e sendo validado para continuar. Então, quem gosta de contenda é um maldizente. Tem jeito para maldizente? Tem, se ele quiser. E pessoas que estão indo neste caminho, volte com pressa. Aí não tem nada bom para você, não. A não ser que você queira continuar com este grupo que acha bonito falar mal dos outros, acha bonito ver as pessoas sofrendo por algo que você está fazendo. Não faça. Pare e pense.
O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá oportunidade, e hoje é uma oportunidade para revermos como está a nossa vida, como está a nossa postura, o que a gente está pensando, o que a gente está compartilhando sobre a vida alheia. Às vezes a pessoa é toda troncha mesmo, ela é toda errada, mas não cabe a nós nos envolver com coisas que só vão trazer consequências ruins. E possamos orar pelas vidas, que possamos orar também pelo maldizente, mas sabendo que a mudança ela só acontece a partir do momento em que a pessoa quer, porque se ela não quiser, ela vai continuar naquele erro e vai morrer naquele erro. Mas Jesus Cristo transforma. Sim, ele transforma, mas ele não vai mudar nada na vida das pessoas se as pessoas não quiserem. Tá? Então, tem um espaço que o Senhor Jesus Cristo dá na minha direção e me convida, mas também tem os passos que eu preciso decidir, porque eu também tenho o poder de decisão. O poder de decisão, o poder de escolha são meus. A minha boca, ela pode liberar bênçãos e pode liberar maldições. Isso também diz de quê? De poder, de escolha. As 7 coisas aqui que tem aqui, que a gente acabou de ler, que aborrece ao Senhor e a 7ª ele abomina, isso aqui também são escolhas, dentro de comportamentos, de decisões, de atitudes imorais desrespeitosas. Aprendemos muito durante o nosso desenvolvimento infantil com as pessoas que são cuidadoras responsáveis pela nossa vida, pela nossa educação, o cuidado, a proteção, o zelo pela vida da criança, do adolescente. Pessoas de referência, de base, experiente, que nos orientam para que futuramente a gente não venha a estar incorrendo nesses erros, a seguir esses caminhos. Eu estou falando de pessoas que ensinaram e que ensinam caminhos que são aceitos ainda na sociedade, que já vem sendo muito contaminada com novos conceitos apresentados aí, tá? Eu estou falando de um momento onde a gente vai desenvolvendo e vai crescendo dentro de condutas decentes e morais respeitosas, e não imoral e desrespeitosa, porque isso diz respeito ao texto que a gente leu aqui, das pessoas que praticam essas coisas que o Senhor aborrece e abomina. Mas que não compartilhemos coisas nossas com pessoas que venham a somar coisas ruins, desagradáveis. Essas pessoas, elas são piores do que urubus, porque o urubu, ele se alimenta de restos que já estão em estágio de decomposição. E o urubu, ele é importante para manter a limpeza no meio ambiente, porque o homem é quem suja. E é uma ave que tem essa responsabilidade que foi dada a ela por natureza, é a natureza dela. O homem tem uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, mas Jesus Cristo, ele restaura a natureza do homem, porque ele quer ter comunhão com o homem, ele quer proximidade com o homem, mas as nossas decisões, as nossas escolhas, elas podem tanto nos levar para perto do Senhor Jesus Cristo e gerar com ele intimidade, proximidade, mudanças de condutas, como também pode nos distanciar dele. Cabe a mim e a você o que a gente quer. Mas aqui a proposta é trazer sempre o melhor, onde paramos e podemos refletir quais as decisões que tomamos e quais os caminhos, que são caminhos assertivos, onde vão nos levar a lugares bons, a lugares onde o Senhor Jesus Cristo está. Em lugares onde a gente nunca precisa perder o foco, porque temos o Senhor Jesus Cristo conosco. Então, esta é a nossa proposta, sempre trazermos reflexões onde podemos embasarmos e continuarmos dentro do chamado que o Senhor Jesus Cristo nos convida e quer para a nossa vida. Uma vida de consagração, uma vida de renúncia, uma vida onde o domínio próprio
ele prevaleça acima de todas essas coisas. Era esta a palavra que eu deixei para falar agora, que eu ia citar. Então, o domínio próprio é a ferramenta que ajuda a vencermos todas essas 7 armadilhas, 7 armas, que elas aparentemente são infalíveis. São armas infalíveis para quem vive compactuando ou compartilhando desses tipos de coisas, até a 7ª coisa. Mas a arma mais poderosa do que todas essas daí e que combate todas elas é o domínio próprio. E o domínio próprio são processos onde temos crescimento e níveis de maturidade e proximidade com o Senhor através da leitura da Bíblia, através de reflexões, mudança de pensamento, olharmos para nós mesmos e querermos mudança para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar por você e com você. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada vida que estará aqui, Senhor. Que as palavras, que a mensagem, ela venha gerar mudanças transformadoras para a sua glória. Pai querido, que mentes possam pensar, repensar e se alimentar através da tua palavra e manter boas condutas, Senhor. Condutas que conduzam ao céu. Senhor Jesus, que cada um de nós, Senhor, possamos sempre desenvolver níveis de boas condutas e níveis de domínio próprio, Senhor, para sabermos lidar com todas as adversidades, com as coisas sutis que se aproximam de nós, com as armadilhas, com armas infalíveis também que vêm do inferno. Mas o Senhor, Ele nos dá uma arma muito mais poderosa, onde podemos vencer todas as outras e permanecer de pé e seguir em frente, rumo a tudo o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai querido, Pai de amor, apresento cada vida, Senhor. Que vidas sejam tocadas pela Tua palavra, que vidas sejam agora, Senhor, impactadas, que corações sejam abertos, que ouvidos também, Senhor, sejam abertos, que olhos sejam abertos, Senhor, e que pensamentos sejam refeitos dentro desta palavra, dentro desta mensagem que é Tua, Senhor. Aqui é um canal onde é transmitido a Tua essência, Pai, que ela vem, vai e permanece conosco. Pai querido, que possamos sempre ser mensageiros da Tua palavra, Senhor, aonde tiver uma vida, onde tiver um coração, onde tiver alguém entristecido, onde tiver alguém enfermo, Pai, que a Tua palavra chegue gerando vida, gerando mudanças para a vida de cada um que queira, Senhor, a Tua presença, que queira a mudança, mesmo que seja um maldizente, mesmo que seja uma pessoa que está em todas essas categorias aqui citadas aqui, essas 7 categorias aqui do mal, essas 7 armas do mal, Senhor, que possam ser desarmadas, que elas possam querer sim a servir ao Senhor com alegria e renunciar às suas próprias vontades e desejos pecaminosos para ter uma nova vida e uma mudança também espiritual, material e de comportamento, de ações, de atitudes, de valores, que haja uma mudança completa para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te peço. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E lembre-se, compartilhe este vídeo com as pessoas, lembrando que não compartilhe como se fosse algo para ser ofensivo, mas para somar, no sentido de refletirmos e olharmos para nós mesmos diante do espelho e dizer, aqui tem uma manchinha, isso aqui precisa sair, isso não me pertence, isso eu não quero. Então, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e querer mudança para a glória do Senhor Jesus Cristo, renunciando às nossas vontades e os nossos desejos. E você abre o coração para Jesus Cristo, você que tem resistência, você que ainda não aceitou ou está adiando este momento, não adie não, porque você não é dono do tempo e nem tem o controle do tempo, você se organiza dentro do tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele te dá a oportunidade hoje
Então, não rejeite a oportunidade que Ele te concede. Abra o coração e aceita este Jesus para que Ele faça morada intensa na sua vida, nas suas decisões. Então, não abra mão disto. Não queira Barrabás, queira Jesus. Não queira o maldizente, queira Jesus. Não queira nenhuma dessas 7 coisas para a sua vida, porque o Senhor aborrece e a 7ª, o Senhor também não aceita. Ele não aceita. Então, queira sempre a luz de Jesus na sua vida. Queira sempre a presença dele na sua vida, no seu lar, abençoando, trazendo paz para você, trazendo tranquilidade e trazendo um bom sono com qualidade, trazendo um dia após dia leveza para a sua vida e protegendo você de todo o mal. Então, é o que eu desejo para você. E claro, não poderia deixar de compartilhar também com você do meu coração para o seu coração. Os 3 viajantes do tempo. Olha só que imagem linda. Não é linda esta imagem? E você pode adquirir esta obra. Esta obra, ela gera mudança também na vida das pessoas. Novas revelações. Aqui escrito na página 197. Então, aproveite, compartilhe e não deixe de adquirir esta obra.